Olá e bem-vindo ao curso de Introdução aos Testes Automatizados de Talking About Testing. Quem fala é o Valmir e nós estamos na aula 3, o topo da pirâmide, testes de UI. Na aula de hoje você vai aprender o que são e para que servem os testes de UI, ou User Interface, as vantagens e desvantagens dos testes de UI. A gente vai aprender sobre BDD, ou Behavior Driven Development, desenvolvimento guiado pelo comportamento. Vamos falar sobre testes de regressão e smoke test. Vamos falar sobre teste de regressão visual, sobre os testes de UI no processo de integração contínua e, por fim, listar alguns frameworks e bibliotecas disponíveis no mercado para realização de testes automatizados a nível de User Interface. Antes de começar com o que é e para que serve, eu trouxe uma frase do livro Entrega Contínua, do Jess Humble e do David Farley, que fala o seguinte: ao seguir boas práticas e utilizar as ferramentas apropriadas, é possível reduzir drasticamente o custo da criação e manutenção dos testes de aceitação automatizados, ao ponto que os benefícios claramente excedem os custos. Eu trouxe essa frase a fins de reflexão, principalmente porque quando se fala de testes de interface gráfica de usuário, se fala que esses testes eles são testes frágeis ou flaky. Porém, isso vai muito de o quão bem escritos esses testes são, o quanto eles usam de boas práticas de desenvolvimento de software e o quanto de ferramentas apropriadas são utilizadas para a escrita desse tipo de teste. E basicamente no livro de entrega contínua eles falam que se a gente seguir boas práticas e utilizar as ferramentas apropriadas, a gente consegue escrever testes de aceitação automatizados que os benefícios excedem os custos, ou seja, vale a pena investir nesse tipo de teste. Então vamos começar aí com o que são e para que servem os testes de UI. Os testes de UI são testes que simulam a real aplicação de uma aplicação web ou mobile, assim como um usuário faria. Poderia ser também uma aplicação desktop. São utilizados para verificar que a aplicação se comporta corretamente de ponta a ponta com todas as suas possíveis integrações. Normalmente são testes mais demorados quando comparados com testes de unidade. Ou seja, quando a gente está falando de testes automatizados a nível de UI, por exemplo, para uma aplicação web, a gente está falando de testes que vão abrir um navegador, navegar até a URL da aplicação em teste, em questão, o teste automatizado vai interagir com essa aplicação como se fosse um usuário real, ou seja, vai clicar em links, clicar em botões, preencher formulários, submeter formulários e, por fim, verificar os comportamentos esperados, certo? Algumas vantagens e desvantagens do uso de testes de UI. Começando pelas vantagens, eles testam a aplicação como um todo, diferente dos testes de unidade que testam unidades específicas da aplicação. Quando a gente está falando de testes de UI, a gente está testando a aplicação de ponta a ponta, com todas as suas possíveis integrações. Então eu estou testando a aplicação como um todo. São testes mais fáceis de serem introduzidos para um grupo de QA que está começando com automação. É muito mais fácil para um grupo de pessoas que estão acostumadas a fazer teste manual e estão começando com o teste automatizado a implementarem testes a nível de interface gráfica de usuário do que chegarem e começarem com testes de unidade ou testes de integração, que normalmente são atividades realizadas mais por desenvolvedores propriamente ditos. A utilização de técnicas de teste de UI pode ser utilizada para guiar o desenvolvimento, principalmente quando a gente fala aí de Behavior Driven Development, que a gente vai ver mais para frente. E outra vantagem é que a gente pode integrar testes funcionais de UI com teste de regressão visual para adicionar mais uma camada de qualidade a nível de testes automatizados na nossa aplicação. Alguns pontos negativos ou contras são que eles são mais lentos de serem executados, principalmente quando comparados com testes de unidade. Eles não isolam falhas, ou seja, quando um teste de UI falha, diferente de um teste de unidade, que tu sabe exatamente onde é que está o arquivo que tem a lógica que fez o teste falhar, um teste de UI, quando ele falha, tu não sabe por que ele falhou. Porque ele pode falhar por diversos motivos diferentes, visto que ele está testando a aplicação de ponta a ponta, ou seja, pode ser que o banco de dados
esteja fora do ar, pode ser que alguém mexeu nos dados do banco de dados e aí ele está se comportando diferente de como eu estava esperando, pode ser um problema de lentidão na rede, pode ser um bug propriamente dito, então são diversos fatores que influenciam, por isso os testes de UI não isolam as falhas. E eles são considerados frágeis quando comparados com testes a nível de unidade, por exemplo. Mas aí vale lembrar aquela frase que eu trouxe do livro Entrega Contínua no início, que se a gente utilizar boas práticas de mercado e as ferramentas apropriadas, a gente consegue sim escrever testes de aceitação automatizados ou testes de UI automatizados que são robustos e que provêm um feedback real para o time de desenvolvimento. O BDD, desenvolvimento guiado por comportamento, ou Behavior Driven Development, é um processo de desenvolvimento de software que emergiu a partir do TDD, do Test Driven Development, porém, onde casos de teste descrevem o comportamento esperado da aplicação a partir de pré-condições e ações. O BDD também ajuda na comunicação de pessoas de negócio e desenvolvedores a utilizar uma linguagem ubíqua. Quando a gente fala de BDD, Behavior Driven Development, a gente está falando de desenvolver a aplicação baseada no seu comportamento. Isso significa que existe uma necessidade de desenvolvedores e pessoas de negócio estarem juntas e se comunicando de uma forma muito clara para que requisitos sejam transformados em casos de teste que são executáveis para verificar que a aplicação se comporta conforme o esperado. Eu trouxe alguns exemplos de BDD aqui utilizando a linguagem Gherkin, que é a linguagem mais comum quando se fala em Behavior Driven Development. E no exemplo 1 aqui eu tenho uma funcionalidade que é uma lista de favoritos. Eu tenho um caso de teste que é remover um item da lista. E quando a gente escreve testes utilizando BDD com Gherkin, a gente utiliza essas palavras-chave dado, quando e então, onde o dado é basicamente a pré-condição do teste, o quando são as ações que vão ser executadas e o então é quando a gente vai fazer a verificação, verificar o resultado esperado. Então, no caso da lista de favoritos, no caso de teste remover item da lista, o caso de teste seria o seguinte: dado que a lista de favoritos possui 2 itens, quando removo um item da lista, então a lista é atualizada e apenas um item é exibido. Esse caso de teste, ele descreve o comportamento da aplicação falando numa linguagem que pessoas de negócio conseguem entender. É bastante importante entender que tem exemplos reais. E esse caso de teste, depois de escrito nesse formato, ele pode ser implementado, onde ele vai interpretar esse texto para executar o teste propriamente dito num navegador, por exemplo. E visto que ele é baseado em TDD, a gente escreve primeiro o teste vai falhar, e daí depois se implementa a funcionalidade propriamente dita que vai fazer o teste passar de vermelho para verde. Um segundo exemplo, já falando de uma funcionalidade de uma lista de atividades. Uma lista de atividades seria assim: eu realizo uma atividade e aí essa lista de atividades vai se atualizando. O caso de teste de atualização da lista. Dado que a lista de atividades possui um item, quando realizo uma nova atividade e clico no botão atualizar da lista, então a lista é atualizada com 2 itens. Então aqui é um outro exemplo de um caso de teste que tanto uma pessoa de negócio quanto um desenvolvedor consegue entender, né, qual é a funcionalidade, o que eu estou testando e qual é o comportamento esperado, e que pode ser transformado num documento executável que vai poder ser utilizado aí, por exemplo, numa bateria de teste de regressão ou numa bateria de teste de aceitação automatizados. Agora vamos falar sobre a diferença de smoke test e teste de regressão. Vou começar com os testes de regressão. Os testes de regressão basicamente são os testes a nível de UI que testam todas as funcionalidades da aplicação, tanto cenários felizes quanto cenários alternativos. Eles são mais lentos de serem executados, visto que eles são um conjunto de testes maior, porém eles podem, e se possível, devem ser paralelizados para diminuir o feedback da execução dos testes. Já o smoke test, eles são
basicamente os cenários felizes ou os cenários das funcionalidades mais importantes da aplicação, e visto que eles são um conjunto de teste menor, eles são muito mais rápidos de serem executados. E por que é importante a gente separar os nossos testes de UI em smoke test e teste de regressão? A gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente falar aí dos testes de UI no processo de integração contínua. Os testes de regressão visual são testes automatizados que integrados com o teste UI, realizam verificações visuais na aplicação com base em screenshots do visual esperado de determinada aplicação, de determinada tela. No processo de testes de regressão visual, durante a execução dos testes de UI, screenshots são tiradas das telas e uma comparação de pixels é realizada com relação a uma screenshot base que foi previamente aprovada. Em caso de diferença visual, o teste deve ser analisado para aprovação ou reprovação. Não há necessidade de análise em caso de sucesso. Então, o primeiro ponto quando a gente fala de testes automatizados de regressão visual é que existe um momento onde é necessário aprovar screenshots do visual esperado da aplicação. Isso é imprescindível. Os testes vão ser executados a primeira vez e como eles não têm nada com o que comparar, eu tenho que aprovar as primeiras screenshots para dizer assim, é assim que a aplicação tem que ser visualmente. E nas próximas execuções, eles vão fazer a comparação da screenshot batida no momento da execução do teste com a screenshot que foi previamente aprovada. Outro ponto importante é com relação à questão aqui da análise em caso de falha. Um teste de regressão visual ele pode falhar por dois motivos. Ou porque um bug visual foi encontrado, e nesse caso o bug precisa ser corrigido e o teste continua valendo, certo? Normalmente, testes de regressão visuais, quando falham com bugs reais, há necessidade de algum ajuste de CSS. Ou então o teste falha porque a aplicação mudou realmente a nível visual. E aí então é necessário aprovar a nova screenshot que foi tirada para ela ser utilizada como base nas próximas execuções de testes, para que as próximas execuções utilizem a screenshot base atualizada. Certo? Então aqui é um exemplo, né, de um elemento que ele na screenshot base ele estava mais para a esquerda e quando o teste foi executado ele estava um pouco mais para a direita e daí ele mostra essa diferença visual. Os testes de UI no processo de Continuous Integration ou integração contínua. A gente tem aí no processo de integração contínua, a gente pode ter smoke test, a gente pode ter teste de regressão, que devem ser paralelizados. A gente tem os testes de regressão visual, e eu vou falar primeiro desses três itens. O smoke test, ele é importante de existir, e não somente os testes de regressão, porque visto que ele é um conjunto menor de testes, ele é executado mais rápido. Portanto, ele pode ser colocado dentro do meu pipeline de integração contínua antes dos testes de regressão, que são mais testes e que, portanto, vão me dar um feedback mais lento, para eu ter um feedback um pouco mais rápido. Então aqui quando a gente analisa esse gráfico até esse momento aqui, a gente vê que é o mesmo gráfico da aula de teste de unidade. Então eu sou um desenvolvedor, fiz um git push, a minha ferramenta de integração contínua verificou que tem uma mudança, rodou um build, rodou análise estática de código, tudo passou, rodou os testes de unidade, tudo passou. Nesse momento que tudo passou, ele vai rodar a minha bateria de smoke test e em paralelo vai poder rodar, por exemplo, meus testes de serviço ou teste de integração. Se alguma coisa falhar no meu smoke test, o pipeline para por aqui. E não tem a necessidade de eu rodar os próximos testes, que são os meus testes de regressão e testes de regressão visual, que levam mais tempo de ser executados do que estes. E aí eu tenho um feedback mais rápido, certo? Se tudo der certo, daí sim, então, executo o teste de regressão visual e os testes de regressão, onde estes podem ser e devem ser paralelizados para diminuir o tempo de feedback. E daí, então, eu posso fazer um deploy em produção. Então, aqui entra esse ponto, né, que os testes de UI entram como nos últimos estágios do pipeline de integração contínua. E, por fim, eles podem ser executados pós-implantação e eles podem também ser utilizados para monitorar o sistema em produção.
Então, digamos que rodou os testes de unidade, tudo passou, rodou os testes o smoke test e os testes de integração e tudo passou, rodou os testes de regressão e os testes de regressão visual e tudo passou, fiz um deploy em produção. Depois do deploy em produção, com o sucesso do deploy em produção, eu posso automaticamente disparar uma suite de smoke test e uma suite de visual regression testing em produção, em vez de em um ambiente de teste, para verificar que a nova versão que foi colocada em produção continua funcionando. E por fim, eu posso, mesmo que não haja uma implantação de uma nova versão em produção, utilizar esses testes como uma forma de estar monitorando que a minha aplicação está funcionando, está no ar, está de pé em produção. Alguns frameworks e bibliotecas disponíveis no mercado para utilização, para a realização de testes automatizados de UI. Eu separei aqui em duas categorias, open source e proprietários. Os três primeiros aqui, Selenium, Protractor e Night2Watch, são frameworks bastante conhecidos. O Selenium tu pode utilizar ele tanto na linguagem Java, tu pode utilizar ele com C#, pode utilizar ele com JavaScript. O Protractor com JavaScript, ele é o framework que foi desenvolvido pelo time do Angular e ele tem algumas particularidades para fazer teste de aplicações AngularJS, mas ele também pode testar outras aplicações web. E o Night2Watch também em JavaScript. Daí a gente tem o Cucumber para fazer Behavior Driven Development, utilizando a linguagem Gherkin, aquele dado, quando, então. E aí o Cucumber tu pode fazer testes em Java, em Ruby, em .NET. O Appium e o Calabash para testes de mobile. E a nível de testes de regressão visual, open source, a gente tem aí, por exemplo, o Visual Review e o Backstop.js. Já nos frameworks proprietários, a gente tem o HPQTP, da HP, a gente tem o Test Complete, da Smart Bear, que inclusive pode fazer teste não somente de aplicações web, como também de aplicações desktop. Tem o Teste Café e tem aí o Applitools para fazer teste de regressão visual. Alguns dos frameworks dessa lista que eu acabei de apresentar para vocês que eu recomendo de serem utilizados para fazer testes automatizados a nível de UI são, em primeiro lugar, o Selenium WebDriver, por dois motivos principalmente. O primeiro deles é que é o framework mais utilizado no mercado para esse tipo de teste. Então, assim, se tem bastante gente utilizando, não é por acaso, é porque é um framework reconhecido. Em segundo lugar, porque ele tem uma comunidade bastante ativa, dando manutenção no framework, lançando novas versões e melhorando ele ao longo do tempo. Depois eu recomendo o Protractor, que estatisticamente vem logo depois do Selenium WebDriver, então assim, é o segundo mais utilizado no mercado. Ele também tem uma comunidade muito forte por trás do desenvolvimento do Protractor. Existem diversas bibliotecas que tu pode integrar com o Protractor para desenvolver testes melhores. Eu venho utilizando o Protractor nos últimos 4 anos na minha carreira e eu tenho preferência pelo Protractor com relação ao Selenium WebDriver, porque eu acredito que ele te permite escrever testes de uma forma mais limpa, então eu acredito que ele é mais fácil de escrever os testes automatizados. Para testes automatizados de mobile a nível de UI, eu recomendo o Appium, porque ele também tem uma comunidade bastante forte, dando manutenção e evoluindo esse framework. Além disso, ele te permite escolher a linguagem de programação com a qual tu vai escrever os teus testes, o que é uma vantagem bastante grande. A nível de Visual Regression Testing, ou teste de regressão visual, open source eu gosto muito do Backstop.js, estou utilizando aí e estou tendo uns resultados bem bacanas. E o Applitools a nível de Software as a Service, né, o aplicativo que tu precisa pagar para utilizar. Então, resumindo, na aula de hoje a gente viu aí a definição dos testes de UI e suas utilidades, ou seja, são aqueles testes que testam a aplicação de ponta a ponta, né, abre o navegador, navega até uma URL, interage com a aplicação e faz a verificação dos resultados esperados. E eles servem exatamente para testar a aplicação não somente de forma isolada, mas sim com todas as suas integrações. A gente viu os prós e contras da utilização dos testes de UI, onde a gente tem algumas vantagens
tais como o fato de ele testar a aplicação de ponta a ponta, o fato de ele ser mais fácil de ser introduzido para um grupo de QAs que está começando com automação, a questão de poder utilizar técnicas de Visual Regression Testing, porém ele tem alguns contras, né, que eles são mais lentos quando comparados com testes de unidade, eles não isolam falhas, porque quando um teste falha tu não sabe exatamente o que aconteceu, então eles são mais difíceis de entender onde é que está o problema, e eles são considerados mais frágeis, né, mas tem aquele ponto da a gente pode escrever testes de UI robustos. A gente viu o desenvolvimento guiado pelo comportamento, Behavior Driven Development, onde a gente viu alguns exemplos ali com o dado quando então, onde a gente pode escrever requisitos que são executáveis e que podem ser utilizados como teste de aceitação automatizados. A gente viu a diferença entre a suíte de smoke tests e os testes de regressão, onde a suíte de smoke tests são basicamente os cenários felizes e aqueles mais importantes que não podem falhar, enquanto que os testes de regressão são todos os testes. A gente viu os testes de regressão visual no processo de desenvolvimento de software, onde além de eu estar testando o comportamento da aplicação, eu estou testando que a aplicação visualmente está de acordo. A gente viu os testes de UI no processo de integração contínua, onde a gente viu que os testes de UI eles acabam indo mais para os estágios finais do pipeline de integração contínua, e eu posso ter diversos tipos de teste de UI no pipeline de integração contínua, tais como smoke test, teste de regressão visual. E também a gente pode ter os testes de UI no processo de integração contínua sendo executados pós-implantação ou mesmo como forma de monitoria do sistema em produção. E por fim, nós vimos alguns frameworks e bibliotecas open source e proprietárias para a execução dos testes de UI automatizados e algumas sugestões de recomendações de uso de quais frameworks eu recomendo utilização devido à experiência prática no mercado. A seguir a gente vai para a aula 4, o meio da pirâmide, onde falaremos dos testes de serviço. Até lá!